Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, verso por verso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos no capítulo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos no versículo 14, o último versículo. E depois do escritor de Hebreus exaltar a Cristo acima da natureza, do céu, da terra, mostrando Cristo como o renovador de todas as coisas, agora ele volta a falar dos anjos no versículo 14. Talvez o versículo 14 de Hebreus 1 seja um dos versículos mais completos, referindo-se ao que são os anjos e o trabalhar dos anjos. Nós precisamos estudar atentamente esse texto para descobrir o que são os anjos e o que eles estão fazendo. E nós vamos procurar fazer isso agora, né? Hebreus 1,14 diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja, uma pergunta afirmativa. O escritor de Hebreus, depois de mostrar que o trono de Cristo está elevado, que ele tem um cetro de justiça eterno, ele é um rei eterno com características perfeitas e eternas, ele ama a justiça, ele aborrece a iniquidade, ele renovará todas as coisas, ele não precisa de renovo, ele é perfeito, pleno, absoluto, não há sombra nem mudança de variação. Daí o escritor de Hebreus diz: os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja que os anjos obedecem a Cristo. Ele é o chefe dos anjos. É isso que nós estamos estudando agora no versículo 14 de Hebreus. Jesus é o chefe dos anjos. Então os anjos, eles obedecem, servem e adoram a Cristo. É a função, o chamado dos anjos, o ministério dos anjos é tríplice: obedecer, servir e adorar. E eles obedecem, servem e adoram ao Filho. O Filho é aquele que os criou. Porque o Filho é obedecido, servido e adorado? Justamente o escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele mostra claramente o porquê. E já começa no versículo 2. No versículo 2 do capítulo 1, vai falar a respeito das 8 características do Filho, as quais nós estudamos aqui, as 8 características, e por isso os anjos, eles obedecem, eles servem, eles adoram. Eles servem, eles obedecem, eles adoram a Jesus, porque Jesus é o porta-voz de Deus, é o representante da vontade de Deus. Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Jesus é o planejador dos mundos. Ele é o planejador das eras. Ele é o criador de tudo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador da glória de Deus. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino. Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas por meio da sua palavra. Ele é o mantenedor de tudo. Jesus fez a purificação dos pecados. Ele é o Salvador do mundo. Jesus subiu e está exaltado à destra da majestade nas alturas. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. É por isso que os anjos obedecem, servem e adoram. E o que mais? Por que mais os anjos servem, obedecem e adoram? Porque o Filho, Jesus, tem um nome mais excelente. O Filho, Jesus, é o unigênito do Pai. O Filho, Jesus, também é o primogênito do Pai. Jesus é o Criador dos anjos. Jesus é participante da Trindade. Ele é Deus. Jesus tem um trono eterno. Jesus tem um reinado eterno. Jesus tem uma unção de alegria superior a todos.
Jesus é o Criador dos mundos. Jesus é o renovador de todas as coisas. Jesus é exaltado acima de tudo e de todos. E por isso, por todos esses motivos, Jesus é o líder de todos os anjos. E é justamente por isso que os anjos obedecem, servem e adoram. Todos os anjos, os serafins que queimam em fogo, que estão ligados à adoração, obedecem, servem e adoram. Os querubins, que são os guardiões, também. Os tronos, que são ligados à majestade, fazem o mesmo. As dominações, que exercem ordem sobre todas as criações, também adora, também serve, também obedecem. As potestades, que são grupos específicos para servir a ordens, também. Os poderes, os principados, os arcanjos, todos os anjos chefes, os anjos comuns, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e qualquer outra criatura adora, qualquer outra criatura obedece e serve a Cristo. É o chamado de todas as categorias, de todas as castas, de todas as espécies de anjos. Agora, os anjos são espíritos, todos eles. Os anjos, a palavra anjo nós já estudamos, significa mensageiro, mas agora o escritor de Hebreus está explicando que esses anjos, todos eles, são espíritos ministradores. É isso que diz Hebreus 1,14, são espíritos que ministram. Veja, são espíritos. A palavra espírito, no grego aqui, pneuma. Pneuma tem o sentido de vento, mas essa palavra também tem o sentido de vida em si mesmo, dado por Deus. Ou seja, os anjos são seres vivos com a vida dada por Deus. Pneuma também fala de atribuição de poderes específicos. Então esses espíritos possuem poderes específicos. Cada um desses espíritos que tem em si a vida dada por Deus tem poderes específicos. Nós vimos aqui no estudo que o escritor de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, vento e fogo. O vento fala da movimentação deles, fala do agir deles, e o fogo fala do poder que eles possuem. Ou seja, fala do caráter, da natureza, o vento, e o fogo fala do poder e da obra. Então são espíritos que têm atribuições de poderes específicos. Esse é o sentido. E aí o escritor diz aqui, não são, porventura, todos eles espíritos, todos os anjos, portanto, não importa a aparência, não importa a categoria, não importa o poder que possuem, todos eles são pneumas, são espíritos, são como ventos que têm vida em si mesmo, dado por Deus, e que possuem atribuições de poderes específicos. Então anjos têm poderes específicos. Agora, quando a Bíblia diz que são espíritos, não que sejam espíritos que não possuem um corpo, eles não possuem um corpo material como o nosso, eles não possuem um corpo de carne e osso como o nosso, mas são seres espirituais com corpos de espírito, corpos espirituais. Isso não quer dizer que eles são invisíveis, isso quer dizer que eles são invisíveis para o nosso plano, eles são invisíveis aos nossos olhos físicos, eles são invisíveis para essa terra física, mas eles não são invisíveis no plano espiritual porque eles possuem corpos espirituais. Mas olha, o escritor de Hebreus aqui diz que eles são espíritos ministradores. Nós já estudamos essa palavra ministrador, ministradores, mas cabe aqui mais uma vez fazer
mais colocações para que a gente possa fixar a verdade. A palavra ministradores é leitórgicos, de liturgia. Nós conhecemos a palavra liturgia. Ministradores é tirado então da palavra liturgia, certo? Então eles são espíritos litúrgicos. O que seria um espírito que tem vida dada por Deus, com atribuições e poderes específicos que são litúrgicos, tem funções litúrgicas. O que significa então funções litúrgicas? Que significa então anjos que têm uma liturgia para seguir, certo? Ou então número 1, isso quer dizer que os anjos realizam tarefas. Os anjos são espíritos ministradores que executam tarefas específicas. Eles executam tarefas específicas para a igreja, para os que vão herdar a salvação. Veja, eles obedecem, servem e adoram a Cristo. E a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Efésios 1, do 19 ali em diante, vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, os anjos, eles servem e eles obedecem às ordens da igreja em Cristo. Eles não adoram a igreja, eles servem a igreja. Eles adoram o cabeça da igreja, que é Cristo. Então veja, eles são espíritos litúrgicos. Isso na cabeça do judeu era um nó, porque eles faziam culto a anjos. Veja, eles cultuavam a anjos. Há textos na Bíblia que dizem proibindo de fazer cultos a anjos. E os judeus, eles tinham o hábito de cultuar a anjos, porque os anjos estavam muito ligados à lei, estavam muito ligados a manifestações de Deus no Antigo Testamento. E muitos deles chegavam a adorar a anjos. E aí vem o escritor de Hebreus e diz assim: não, eles são espíritos litúrgicos, eles são espíritos que ministram a favor de vocês. Eles estão simplesmente para servir a igreja, eles não são adorados pela igreja, eles vêm para serem servos da igreja, eles vêm para servir a igreja e obedecer à igreja por meio da palavra do espírito de profecia na igreja. Então, eles realizam tarefas específicas. 2, eles seguem um padrão, uma liturgia, eles seguem um cronograma, eles seguem regras, eles seguem ordens e normas que estão dentro da palavra. Isso quer dizer que eles vivem para obedecer à palavra. 3, é o padrão estabelecido pela palavra. Então isso quer dizer que os anjos não vão me servir se eu estou vivendo para mim mesmo, se eu estou com a minha palavra, com os meus sentimentos. Os anjos não obedecem e não servem aos nossos sentimentos. Os anjos não obedecem e não servem às nossas emoções, às nossas ideias, os nossos planos, os nossos sonhos. Não, os anjos, eles servem, os anjos eles obedecem, os anjos eles estão para cumprir tarefas de acordo com o padrão da palavra de Deus. Então, em quarto lugar, os anjos ministram a liturgia das normas do reino de Deus. Então veja que os anjos, eles ministram na liturgia, eles ministram nas normas, nos princípios, nas ideias, nos propósitos do reino de Deus, da basileia de Deus, certo? Lembrando que nós estamos no reino, Jesus veio trazer o reino. Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É como se Jesus dissesse: mudem a mente de vocês, porque agora vocês vão viver o reino que eu estou trazendo. E os anjos são os servos, são os soldados desse reino. Então eles obedecem às normas do rei, eles obedecem às normas, eles obedecem às leis, eles obedecem os mandamentos do rei. Então os anjos executam as ordens, certo? Eles executam ordens litúrgicas.
eles vivem esse cronograma, esse padrão, essas normas da palavra do rei, da palavra do reino, que é a palavra de Deus. Então, o Salmo 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Então olha só, os anjos são valorosos, são poderosíssimos. Os anjos, eles bendizem ao Senhor, eles falam do Senhor, e eles falam bem do Senhor. Eles chegam a enaltecer, a louvar ao Senhor. Eles são poderosos em poder. E aí o texto diz aqui do Salmo 103, 20, que executais as suas ordens. Então veja que os anjos executam as ordens de Deus. Os anjos executam, os anjos cumprem ordens estabelecidas por Deus. Então nós vamos aprender isso, vamos pensar assim, que Deus pode falar alguma coisa hoje para anjos? Sim, porque Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo. Ele pode falar com qualquer anjo e ordenar acerca de qualquer assunto que seja referente ao reino, ao seu reino. Mas os anjos, eles executam as ordens de Deus, e as ordens de Deus que já estão na palavra. Então veja que os anjos seguem a palavra. Nós seguimos a palavra. Se nós seguimos as palavras de Deus, se nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos seguindo aquilo que os anjos estão seguindo. Os anjos estão seguindo ordens de Deus, certo? Ou seja, eles estão executando, eles estão trabalhando para se cumprir as ordens de Deus. E as ordens de Deus já estão escritas, as ordens de Deus na palavra. Toda vez que você confessa a palavra, toda vez que você profetiza a palavra, toda vez que você fala da palavra, e é a palavra de Deus, os anjos estão para executar, para fazer valer, para fazer cumprir essas ordens que Deus revelou em sua palavra. Então, 2, os anjos obedecem a palavra. Aqui no Salmo 100, no próprio verso 20, a continuação do texto diz assim: eles obedeceis a palavra. Então veja que Jesus é a palavra. Quando eu digo que os anjos obedecem a Jesus, quer dizer que os anjos obedecem o Logos, os anjos obedecem a palavra, os anjos obedecem Jesus. Então nada faz os anjos mover se não for a palavra. Então eu posso fazer várias orações e nenhuma dessas orações ser a palavra, e todos os anjos estarem aqui e nenhum desses anjos se mover, nenhum desses anjos agir, nenhum desses anjos fazer nada, porque a oração não é da palavra, a oração é da alma, a oração é da carne, a oração é da mente, a oração é do desejo, do sentimento, do pensamento, da vingança, do ódio, da ira, da mágoa, da ansiedade. Então os anjos não vão obedecer, os anjos obedecem a palavra. Os anjos executam ordens, faz cumprir ordens e obedecem, são submissos. Veja que a palavra obedecer significa ser submisso a alguém que deu a ordem, ser submisso a alguém que é superior. Os anjos são submissos às palavras de Deus e à palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, e as palavras que saem de Jesus, os anjos obedecem essa palavra. É por isso que os anjos estão para servir a igreja, porque a igreja deve viver de acordo com as leis do reino, que é a palavra. Em terceiro lugar, os anjos fazem a vontade de Deus. Os anjos fazem o telema de Deus. Aqui no Salmo 103, no versículo 21, no próximo versículo, nós estudamos o 20 agora, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Os exércitos aqui está se referindo também aos anjos, a todas aquelas categorias de anjos que nós falamos até agora nesse estudo, no começo dele. Eu disse o porquê que os anjos, eles obedecem, servem e adoram, justamente, porque é tudo aquilo. Os anjos então obedecem, porque Cristo
é tudo aquilo que diz ser. Então os exércitos, todos os anjos, todos aqueles anjos, aquelas categorias, eles falam em louvor a Deus. Vós, ministros seus. Veja que o Salmo está falando a mesma coisa que Hebreus. Hebreus diz também que os anjos são ministros. Nós estamos estudando que eles são ministradores aqui no versículo 14. E aqui nós estamos estudando que eles são ministros, que eles são ministradores, certo? Eles estão para servir, eles estão a serviço também. Então, que fazeis a sua vontade. Então, vejam, que fazeis a vontade de Deus. Olha, quando nós ligamos isso a Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os anjos, eles fazem a vontade de Deus. Eles estão vivendo e fazendo e cumprindo o que é bom, perfeito e agradável. Certo? Então a vontade de Deus está revelada para nós no reino, no evangelho de Jesus Cristo, no evangelho que é Jesus Cristo, no evangelho da graça, no evangelho que é o reino. O evangelho não é uma religião, é o reino de Deus em nós, é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito, Romanos 14, 17. Então os anjos, eles fazem a vontade desse reino. Os anjos são súditos do reino. Os anjos são súditos do rei. Os anjos, eles fazem a vontade do rei. Eles fazem o que é a vontade do rei para o reino, certo? Então olha só, o Salmo 103, 20 a 21 diz que os anjos executam, obedecem e fazem. Os anjos, eles executam, eles obedecem e eles fazem. E os anjos, eles executam ordens, eles obedecem a palavra, eles fazem a vontade de Deus. Veja que eles fazem isso para a igreja. Vamos ver o versículo 14 de Hebreus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? São espíritos, então, litúrgicos, que têm essa liturgia de executar ordens de Deus, de obedecer a palavra de Deus e de fazer a vontade de Deus, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Veja que eles executam, que eles obedecem, que eles fazem a vontade de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação, da igreja, do corpo de Cristo. Então veja que nós podemos entrar em sintonia com o trabalhar dos anjos, nós podemos entrar em sintonia com o chamado e o ministério e aquilo que os anjos estão fazendo pela palavra. Que o que nos liga aos anjos e que liga os anjos a nós é a palavra, porque eles executam as ordens que estão na palavra, eles obedecem a palavra e eles fazem a vontade de Deus que está revelado na palavra. Então, quando a gente vai lá pro Antigo Testamento, a gente vê o Salmo 91 dizendo que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Veja que aqui em Hebreus 1,14 diz que os anjos já vieram. Ou seja, no Antigo Testamento, os anjos estavam por causa da lei. Se as pessoas viviam a lei, os anjos estavam, então Deus dava ordem. Se as pessoas não estavam na lei, os anjos não estavam porque não tinha ordem de Deus. Mas agora nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, nós vivemos no tempo do reino de Deus. E no tempo do reino de Deus, os anjos já estão com a sua liturgia em nosso favor. Eles já foram enviados, porque não depende da lei, depende do Filho. E o Filho já veio, e o Filho está na igreja, e o Filho vive na igreja. E nós estamos no Filho, e nós vivemos pelo Filho. Então nós já temos, certo? Presta atenção, nós já temos o trabalhar dos anjos. Os anjos já foram enviados ao nosso favor. Que você possa ter aprendido muito nessa aula. Graça e paz, o Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!